Fala pessoal, começando aí mais um fechamento de mercado, hoje dia 3 de setembro, uma terça-feira, beleza? Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo também, que é a maneira com que você consegue me ajudar e ao YouTube entregar esse conteúdo aí para mais pessoas também. Dito isso, direto para o gráfico sem enrolação, Ibovespa segue o processo de correção que a gente havia comentado, né? Formou topo lá na região dos 137.500, seguindo o processo de correção. A próxima região, contando com a projeção não, né? A FIBO, ainda tem espaço para ir lá no 132.700, tá? Já considerando as médias que a gente comentou sobre média móvel de 20, tá aqui na região de 136.900, já está bem pertinho, mas segue processo de correção, correção essa que por enquanto normal, correção saudável para nossa bolsa, tá? O dólar a gente ainda vê sem força nessa região, mas segue trabalhando num contexto de alta que ele voltou a fechar acima desse topinho anterior. O próximo alvo é na região de 5.736, depois no topo anterior lá na região de 5.890, tá? Dito isso, partindo lá fora para os mercados, S&P uma queda feia, queda essa de 2,12, rompendo a congestão para baixo, caso faça o fechamento abaixo desse fundo, aqui dessa consolidação em topo, trazendo a expectativa um pouco mais para negativo novamente, tá? O Dow Jones também é uma forte queda com engolfo de alta em topo, uma queda de 1,5%, volume de venda acima da média, podendo aí reverter o movimento para baixa no curto prazo novamente, tá? O índice da Nasdaq uma queda pior ainda, tá? Uma queda de 3,26, bastante pressão vendedora. A gente havia comentado que até poderia estar formando uma bandeirinha de alta aqui nessa região, mas para ficar atento por conta desse engolfo, né, dessa pressão vendedora aqui nessa região de topo. E hoje, mais uma queda forte, bastante volume vendedor, quem sabe voltando aí para a tendência de baixa no curto prazo novamente. Tá? Ainda tem a LTB aqui atrás, né, mas que não é tão forte assim. Mas de qualquer maneira, demonstrando já uma certa fraqueza, tá? O petróleo, rapaz, pancada, foi direto lá no outro alvo onde a gente tinha comentado, segurou exatamente lá, tá vendo? Onde a gente já havia comentando, ó, né? Congestionou em zona de suporte, não rompeu resistência, perdeu o fundo, novo pivô de baixa, segurou na zona de suporte que a gente havia comentado, que é a zona principal aqui embaixo. Abaixo dessa zona, cara, tem só mais um paraquedas reserva aqui, olha, que é lá no 71. Tá? No 71 aí, próxima zona de suporte agora para o petróleo. O minério de ferro segue fraco, não rompeu ainda canalzinho de baixa, né? Segue bem fraco ainda, hoje uma alta de 0,32. DXY segue fazendo o processo de pullback, por enquanto normal, nada demais. O Nikkei segue fraco, se arrastando. O DAX também deixando aqui, após ter feito o rompimento do topo ontem, hoje entra bastante pressão vendedora, uma queda de 1%, um engolfo de baixa, trazendo o viés negativo novamente, tá? Então bastante cuidado aí. Engolfo de alta em região de resistência, aqui depois de uma pernada dessa de alta, com volume aqui caindo, bastante atenção. Já vinha comentando isso com vocês, né? Que apesar dessa alta, ficar atento porque é uma alta sem volume. Hang Seng também acabou frustrando, 1,65, enroscando aqui nessa região, né? Um vai e volta, demonstrando fraqueza no movimento, tá? A bolsa da Rússia segue caindo forte, tá lá no próximo suporte dos 2.500. Partindo para o ouro, uma leve queda também em processo de pullback, né? Testando antigo ponto de resistência agora como suporte, 0,30 de queda no dia de hoje. Próxima zona de alvo, os 2.550 dólares. O gás ainda segue lateral, prata perdendo força, né? Tá aqui preso nessa congestão de médio prazo, sem uma tendência pré-definida. Dando uma olhada aqui nas criptos, a gente tem Bitcoin, que também segue parado também, uma queda de 1,5. Zona de suporte para baixo, 52 mil dólares, né? 51 mil dólares. Para cima, resistência lá entre os 67 aos 70 mil.
O Ethereum, mesma situação, uma queda aí de 3%, também segue congestionado nessa zona. Suporte nos 2.100 e resistência nos 2.800. Por enquanto as criptos também bem fraca, tá? Região de acumulação. Partindo agora para nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram hoje, Azul 4, 10%, não vejo nada para ser feito. E RBR acionou um novo pivô de alta, né, que a gente havia comentado que no diário estava bonito, mas por conta do semanal estar esticado, não acharia, né, para o meu operacional, lógico, entrada aqui pelo diário, mas que de fato teria um pivô de alta. Hoje foi acionado, bastante volume comprador, expectativa de testar lá ponto de resistência nos 55,40. Tá? Para quem pegou nesse pivô, o stop está aqui, ó, 47,50. Os dois ativos que mais caíram, RRP3, bem feia também no dia de hoje, não vejo nada para ser feito. O papel está em zona de suporte, tendência de baixa no curto prazo. O segundo papel que mais caiu, PRIO 3, também quebrando aqui a expectativa de baixa, de alta no curto prazo depois dessa tentativa de retomada. Hoje bastante pressão vendedora, volume aqui acima da média, passando para baixo das 3 médias novamente. Expectativa voltando mais negativa para PRIO 3 agora no curto prazo. Agora, começando a análise a pedido de vocês. Lembrando que se você quiser ver a análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para o dia seguinte. Beleza? E, mais uma vez, valeu pela participação, bastante comentários, bastante feedback. Eu vou começar a trazer o gráfico do alumínio também, tá? Valeu aí pela sugestão, ok? Auri 3, tá bem fraco o papel, né? A gente havia comentado desse ativo, gráfico diário, gráfico semanal, está em zona de suporte de LTA, não demonstrou força compradora. Se perder fundo aqui nessa região, olha, aciona um pivô de baixa, tá? Aciona um pivô de baixa aí em Auri 3, né? Que aí perde toda essa zona de suporte aqui, ó. Tá? Essa região aqui. Aciona um pivô de baixa e aí fica bem feio o papel. Se fosse para fazer alguma coisa, seria na venda. PESA 4 no curto prazo também não vejo nada para fazer. O papel está indefinido, brigando numa zona aqui de suporte. Tem região de suporte logo na cara aqui do 7,66. Acionou um pivôzinho aqui em cima, né? Um pivôzinho de baixa, mas já tem suporte aqui embaixo no 7,67, tá? Por enquanto não vejo nada para fazer no papel. A BCB4 está interessante, cara de bandeira de alta, de continuação. A gente já viu o gráfico semanal também alinhado com o gráfico diário. Qualquer barra de ignição aqui no gráfico diário que faça o fechamento acima dessa região dos 23,50. Dá para pensar em uma compra, o stop está aqui embaixo nos 22,80, 3%, né? Ponto de resistência nos 24,45, dá um upside de 3,95, 4%, né? Pode pensar em fazer uma saída parcial aqui nessa região e tentar conduzir a outra metade até a região lá dos 25,65, que é a projeção desse último pivô. Tá bem bonito a BCB4. Ambev, por enquanto, fazendo processo de correção, não vejo nada de interessante. Gostaria de ver ali uma correção até a média móvel de 9 do semanal, dos 12,50. Tá? Por enquanto, processo de correção, mas qualquer demonstração de força compradora, em cima aqui próximo dessa zona de suporte dos 12,58, com volume bom, dá para pensar em uma compra sim. A Loop 4 segue em consolidação em topo, mas dentro de uma tendência de alta no curto prazo. Para quem já está comprado, o stop aqui na região dos 9,92. Ele já cravou um alvo em 10,50 aqui, né? Olha. Próximo alvo 10,97, tá? Gráfico diário, não vejo entrada nessa região por enquanto, tá bem baraná. Para quem já está posicionado, tentar conduzir a operação. Asa 3, né? Arezo, perdendo aqui zona de suporte, voltando para o viés negativo no curto prazo novamente, tá? Alvo esse que é lá a região dos 45,50. O papel rompeu aqui LTA, ó, ficando bem feio, trazendo o viés para negativo novamente. PSSA3 a gente comentou de compra dentro do papel. O ativo segue em tendência de alta no curto prazo. Próximo alvo é a região dos 36,20. Lembrando que foi rompimento de topo histórico, tá? Gráfico semanal bem bonito. Entrada mais clara foi aqui embaixo. Depois deu nova oportunidade aqui. Mas agora começa a ficar também afastada aí do semanal. A gente comentou aqui embaixo, olha, o foda é que quem deixou ordem no rompimento da máxima ele abriu com gap, mas depois aqui ele deu nova oportunidade, né?
JHSF, tá interessante o papel, gráfico diário e gráfico semanal alinhado. Vejo o alvo lá para a região dos 4,75, depois a região dos R$ 5. Olhando isso pelo gráfico diário, ele já foi acionado uma bandeirinha, né? Ó. Bandeirinha de alta aqui. Opa, lasqueira. Bandeirinha de alta aqui, já deu entrada no rompimento dos 4,45, o stop está abaixo da 20 nos 4,30, um stop de 3,94 para tentar carregar até o alvo de 100% do movimento anterior da 7%. Depois até a LTB lá em cima, nos R$ 5, tem aí 12%, tá? Acho válido e acho bem interessante. EQTL3 por enquanto não vejo nada para fazer. O papel está corrigindo. Cirela também, por enquanto, não vejo nada para fazer. Está demonstrando fraqueza na ponta compradora. Deixa eu até tirar essa projeção que já não faz mais sentido. O papel que fez o pullback, voltou para testar seu antigo topo aqui de resistência, acabou fechando abaixo. Né? Não conseguiu dar sequência na movimentação para cima. Bastante volume vendedor. Por enquanto, não vejo nada. Tá? Precisa de alguma demonstração de força compradora nessa região de retomada. Por enquanto, nada. MBLI. Também não vejo nada, a gente acho que até comentou desse papel aqui embaixo no rompimento, né, olha. E por enquanto, nada mais no diário aqui, tá? Não vejo entrada, não vejo mais nada para ser feito por enquanto aqui. Precisa de alguma barra de força, alguma barra de ignição para tentar alguma entrada. Por enquanto, não vejo nada. Honey 3, a gente comentou de venda no papel, né, olha. Fez o rompimento dessa linha de suporte, voltou a testar. Né, armou aqui ó, uma bandeira de baixa. Em pullback de antigo ponto de resistência, de suporte, perdão, testada como resistência, teve uma barra aqui de ignição, a gente comentou de acionamento de venda, o stop está aqui em cima e está correndo a venda já, tá? Alvo esse no 7,60, depois 7,20, tá? Papel que já vem trabalhando numa tendência aí de baixa no curto prazo. E aí depois zona de suporte mesmo relevante, só lá embaixo no 6,70, tá? E que ETH11, cara, assim, não tem muita liquidez o ETF, tá? Então, para se tratar de trade de curto prazo, eu acho que não faz sentido algum, tá? Eu não vejo sentido nenhum aqui em QETH11 para curto prazo, tá? Perdeu zona de suporte aqui, olha. Perdeu zona de suporte, perdeu o canal de alta, pode até tirar isso aqui. Por enquanto, não vejo nada de interessante, sem contar a baixa liquidez, tá? Então tem que tomar cuidado. Beleza? Bem feio. O suporte aqui nos 9,42 não pode perder esse suporte não, senão arma mais um pivôzinho de baixa. Ok? Bom, espero poder ter ajudado vocês. O vídeo um pouco mais rápido hoje, porque eu tenho mentoria agora exclusiva apenas para clientes aqui da Capitalizo. E vou precisar correr para lá. Beleza? Abração, fiquem com Deus. Espero poder ter ajudado em mais uma. E até a próxima.